Olá meus queridos tripulantes, tudo bom com vocês? O meu nome é André Borges e está começando mais um vídeo do canal Era dos Piratas. Galera, trazendo pra vocês hoje um pouquinho atrasado, eu confesso estar um pouquinho muito atrasado, mas é porque eu avisei na minha página no Facebook, quem acompanha lá viu que eu avisei, sexta-feira passada eu avisei que ia atrasar os vídeos porque eu ia viajar, ia ficar meio impossibilitado de eu gravar e tudo mais, porque eu não ia ter internet, não ia ter câmera, não ia ter tempo, não ia ter vida fora de onde eu estava na minha viagem. Deixando isso de lado, estou trazendo para vocês, como sempre, o review, dessa vez do capítulo 780, que se você não leu ainda, se você quiser dar uma relida antes de ver meu vídeo, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição da minha grande e querida parceira One Piece e Shields OPEX, minha grande e querida parceira. Novidades da OPEX em breve, uma grande promoção relacionada com alguma coisa azul. Mas chega de conversa fiada, vamos lá então começar logo com o review do capítulo 780. Bora lá! Ah, e eu tô sem chapéu porque eu acabei de voltar da Zumba. Inclusive, eu tô com a camiseta da Zumba, tá escrito aqui atrás Zumba. Eu não sei, vai dar pra vocês ler? Zumba, tá escrito aqui. Eu tava na Zumba, então eu tô muito suado, por isso que eu não vou usar o chapéu, porque senão vai deixar fedendo o meu chapéu. Então lidem com isso. Bom, vamos começar então a falar de uma coisa bem bacana, que é a confiança do LoL no bando do Ruffy. Não tem muita coisa a dizer sobre isso, apenas que é uma coisa bem bacana da gente ver, né? Porque desde quando o LoL apareceu, ele pareceu gostar bastante do Ruffy, né? Talvez porque o Ruffy também seja um D, assim como ele. Mas agora ele não gosta só do Ruffy, ele gosta do bando todo, né? Talvez também porque ele conheceu a galera, viajou um pouco com eles, viu do que eles são capazes, o que é uma coisa bem legal. E isso me fez pensar que talvez pro LoL reconhecer tanto assim o bando do Ruffy, talvez o bando do Ruffy seja muito mais foda, muito mais forte, muito mais capaz de fazer as coisas do que a gente imagina. É óbvio, a gente já sabe disso, mas talvez seja muito mais do que nós imaginamos. Agora vamos falar de uma coisa um pouquinho tensa, que é a morte do LoL. Olha, por mais que eu não queira acreditar nisso, por mais que eu não queira que isso aconteça, eu acho que a morte do LoL vai ser uma coisa importante, vai ser uma coisa boa para a história. Com certeza vai ser uma coisa muito triste, eu vou chorar muito, vou xingar muito no Twitter, mas para a história talvez isso seja uma coisa boa. Porque, cara, One Piece, ele alcançou um novo patamar, tá ligado? E a cada vez mais as coisas estão evoluindo. Então eu acho que seria legal esse tipo de coisa finalmente acontecer. E eu acho também que vai ser importante pro Ruffy e pra gente também ver que isso não é mais uma brincadeira. Aquilo ali, meu amigo, é o novo mundo. Aquilo ali é coisa séria. Não existe mais momento, não existe mais lugar para bobeirinhas e deslizes. A partir de agora, meu querido, pessoas vão morrer, pessoas vão sofrer, pessoas vão perder membros do corpo e muito mais coisas bem tensas quanto essas. Se você quer moleza, meu amigo, volta lá pro arquipélago Shabond e fica andando nas montanhas russas, porque aqui no Novo Mundo não tem moleza não. Então por isso que eu falo que a morte do LoL vai ser uma coisa muito grande, muito tensa, mas que vai ser uma coisa boa para a história, sabe? Vai ser uma coisa boa para a evolução da história. E sem contar também que One Piece não é mais um mangá para criança, né? No começo pode até ter sido, mas agora não é mais um mangá para crianças. As crianças também evoluíram, cresceram e, tipo, a mentalidade até mesmo das crianças de hoje em dia já está muito mais elevada. Então, cara, vamos começar a evoluir One Piece cada vez mais também no quesito de mortes e sofrimento, que é uma coisa ruim, mas de certo modo também pode ser visto como uma coisa boa. A morte do Ace, por exemplo, foi uma coisa ruim, mas se isso não tivesse acontecido, o Ruffy não teria saído para treinamento e quando ele chegasse no Novo Mundo, ele ia perder com toda certeza, 100% de certeza. Sem aquele treinamento dele nesses 2 anos depois dele ter feito isso por causa da morte do irmão dele, ele não teria aguentado o Novo Mundo nem um final de semana. Bom, beleza, deixando essa parte de lado, vamos lá falar um pouco do Doflamingo. Cara, eu tive vários pensamentos a respeito do Doflamingo nesse capítulo. Começando com o pavor que ele sente pelo LoL. Se você reparar nos quadros que ele tá atirando no LoL, ele não tá com uma cara de feliz, uma cara de satisfeito, ele tá com uma cara de pavor. E como eu disse no meu vídeo de primeira reação, quem viu sabe do que eu tô falando, eu nunca conseguiria imaginar o Doflamingo com aquela cara de pavor, aquele tipo de expressão na hora que ele tá matando alguém. Porque, tipo, se ele fica com aquela cara de pavor na hora que o Kaido chega pra cima dele, é uma coisa. Agora ele dando um monte de tiro em uma pessoa, matando uma pessoa e ficando com aquela cara de pavor, aquela cara de desespero, com aquela cara que não tem aquele sorrisão dele de sempre, mano, é uma coisa muito
improvável de se pensar. Mas parece que o LoL representa pro Doflamingo o espírito do seu irmão que veio se vingar dele, ou alguma coisa assim. De qualquer jeito, foi muito foda a gente ver o Doflamingo com aquele tipo de expressão, com aquela cara tensa, tá ligado? Aquela cara tensa mesmo. Outro sentimento que eu tive sobre o Doflamingo nesse capítulo foi que ele é um grandíssimo de um filho do uma... O cara ia lá matar o LoL e ainda pede pro LoL dar a vida eterna pra ele. Foi tipo, ah, então, eu sei que eu matei o cara que salvou a sua vida e eu sei que eu vou te matar agora. Mas, na moral, cara, me dá a vida eterna aí, vai, brother. Só faz essa por mim, vai. Ah, ô Doflamingo, faça-me um favor, né? Que tipo de proposta indecente é essa, né? Você tá muito ousado, hein? Ô jovem. Meça sua ousadia e sua alegria aí, hein, parça? Beleza, agora vamos falar da luta do Uruf contra o Doflamingo. Cara, na boa, ou o Uruf fica muito forte de repente, ou ele vai precisar de ajuda nessa luta. Se ele precisar de ajuda nessa luta, significa que ele não está pronto para o novo mundo, porque daqui pra frente serão apenas obstáculos desse jeito. E isso também significará que ele vai precisar de um treinamento fudido para ele seguir viagem. E por outro lado, se ele ficar muito mais forte de repente, vai ser mais ou menos como daquela vez que ele lutou contra o Lute. E ele também vai precisar desenvolver algumas técnicas novas, também se assemelhando naquela vez quando ele lutou contra o Lute, que ele criou duas novas técnicas naquele arco, né? E ele conseguiu usar aquelas duas novas técnicas pra ajudar ele a derrotar o Lute. Mas beleza, ficar mais forte de repente e criar novas técnicas não é nenhuma novidade pro Uruf. Mas cara, ele já usou o Hulk Gatling Gun e aquilo não teve praticamente efeito nenhum contra o Doflamingo. Que aliás, eu fiquei meio chateado com a apresentação desse golpe pra gente. Eu esperava uma coisa muito mais foda, que nem foi quando o Oda apresentou pra gente o Red Hulk Pistol, né? O Red Hulk Pistol. Eu esperava que quando ele mostrasse o Hulk Gatling Gun fosse uma coisa muito mais foda e um ataque muito mais poderoso do que realmente foi nesse capítulo. Mas enfim, aí você vê, o Hulk Gatling Gun foi em vão, e o Elephant Gun também foi em vão. Então se o Uruf tiver uma nova técnica que é bem melhor do que essas duas, essa seria a hora perfeita para ele utilizá-las. Porque se os golpes do Uruf continuarem desse jeito, eu só vejo duas respostas. Ou o Uruf não tá indo com tudo pra cima do Doflamingo, ou ele tá bem mais fraco do que o Doflamingo. Mas beleza, vamos dizer aqui que o Uruf consiga derrotar o Doflamingo. Vocês acham que ele vai matar o Doflamingo ou ele vai apenas derrotá-lo? Porque o Uruf terminou esse capítulo dizendo: "Seus malditos, eu vou!" Seria muito legal se ele terminasse essa frase dizendo: "Eu vou matar vocês!" E aí ele se enchesse de fúria e partisse pra cima do Treble e do Doflamingo. Eu só espero que o final dessa frase não seja: "Eu vou acabar com vocês!" Porque, mano, na boa, o Uruf, ok, ele não gosta de matar os seus oponentes, mas cara, se o LoL tiver realmente morto, não tem outra saída a não ser matar o Doflamingo. Ou senão ele pode fazer igual o Naruto na hora que ele lutou contra o Pain, e aí ele não mata o Doflamingo, e aí ele finalmente encerra esse ciclo de ódio, que eu acho que vai ser uma coisa muito chata, vai ser... Por mim, o Naruto tinha matado o Pain. Eu sou desses, mano. Você matou um monte de gente, eu vou te matar também. Não é assim. Porque, tipo assim, se o Uruf tivesse matado o Arlong, aí teria sido sacanagem. Porque o Arlong não matou a Nami e nem nada do tipo, sabe? Ele maltratou a Nami, mas não matou. Agora, o Uruf deixar o Doflamingo vivo, depois do Doflamingo ter matado o seu amigo, ter matado o LoL, ah, meu amigo, aí você tá de brincadeira com a minha cara, né? E como eu disse a respeito da morte do LoL, eu acho que se o Uruf matasse o Doflamingo, também ia ser uma coisa muito boa pra história. E é exatamente pelos mesmos motivos que eu acho isso. Então se você quiser saber por que eu acho que isso vai ser importante pra história, volta o vídeo um pouquinho e reveja o que eu disse sobre a morte do LoL, que tá mais ou menos nesse minuto aqui. Agora, pra finalizar o vídeo, eu gostaria de levantar 3 questões pra vocês. A primeira é a gaiola do Doflamingo diminuindo. Vocês acham que ele fez isso de propósito pra deixar o jogo muito mais tenso, ou isso aconteceu involuntariamente porque o próprio Doflamingo tá um pouco mais fraco? Eu acho que a gaiola diminuiu porque o Doflamingo tá um pouco mais fraco, porque, mano, ele lutou contra o LoL, cara, e apesar dele ter conseguido vencer o LoL, ele ainda assim ele se cansou um pouco pelo menos. Mas de qualquer forma, não importa a resposta pra isso, o que importa é que a gaiola diminuindo não é uma coisa muito boa para a população. A segunda questão que eu queria levantar para vocês é a sobrevivência do LoL. Vocês acham que ele ainda é capaz de sobreviver a tudo isso? Eu acho que nesse estado atual, as únicas maneiras do LoL conseguir sobreviver são
Ou ele aguenta muito firme até que a Manchery apareça lá pra curar ele, ou se ele tirou todos os seus órgãos antes, ou sei lá, ele trocou com alguma outra pessoa pra conseguir sobreviver, já prevendo que isso talvez acontecesse. Porque se o LOL consegue fazer isso com o coração, por que não com os outros órgãos do corpo, né? E aí se ele soubesse que o Doflamingo ia acabar, né, atirando nele ou alguma coisa assim, então ele tirou os órgãos para o Doflamingo atirar num corpo vazio, num corpo oco. E aí ele não seria morto com esses tiros nem com outros ataques desse tipo. E a última questão que eu quero levantar para vocês é sobre o poder da imortalidade do LoL. Se o LoL morrer de fato, será que ele vai conseguir usar esses poderes, né, como último suspiro? Será que ele vai conseguir usar esses poderes em alguém? Alguém como o Ruffy, por exemplo? E se ele conseguir usar esses poderes de imortalidade no Ruffy, se ele conseguir deixar o Ruffy imortal, qual será a repercussão disso para a história? Porque a gente sabe que o protagonista não morre, né? Ou às vezes morre, tipo o Goku morreu, né? Mas ele voltou depois. Mas vocês acham que isso seria uma coisa ruim para a história? Porque a gente não ficaria naquele mistério, nossa, será que o Ruffy vai morrer igual o Gold Roger? Será que ele vai ficar vivo para sempre? Será que ele vai ter alguma doença? Será que aquele lance do Ivankov lá, que diminuiu a vida dele, vai cobrar ele mais pra frente? Mas aí se ele virar imortal, a gente não tem mais esses mistérios, né, sobre o personagem. Será que isso vai ser uma coisa boa? Vocês acham que isso seria uma coisa boa ou uma coisa ruim? Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês e aí a gente vai discutindo, a gente vai debatendo a respeito disso, beleza? Bom, meus queridos tripulantes, eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi esse, o review do capítulo 780. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, brigadão pela presença de vocês em mais um vídeo meu. Se vocês quiserem assistir o último vídeo que eu postei aqui no canal, que foi ontem, o vídeo de primeira reação, vou deixar um link aqui para vocês clicarem e assistirem o vídeo de primeira reação, que é um vídeo muito bom. Tem algumas informações bem legais que eu falei lá e que eu não falei aqui. Então eu sugiro a vocês que cliquem aqui para dar uma olhadinha. Enquanto isso, eu já vou indo nessa. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!